Olá, pessoal do canal. Hoje eu trouxe uma pessoa diferente aqui do nosso mundo do turismo, da hotelaria, dos eventos, que é o Gerson Lima Neto. O Gerson foi meu CEO na época que eu trabalhei no Agrega. Alguns de vocês conhecem o meu histórico, sabem que eu trabalhei nessa empresa de procurement. Eu era responsável pelas categorias de viagens, eventos e frota. E o Gerson era o nosso líder de negócios. Ele orientava, né, as nossas estratégias, validava os gates, né, porque dentro de procurement a gente tem gates do projeto, abordagem do mercado, o sourcing, a validação do processo, e o Gerson era o cara que dava a palavra final. Então a gente tinha que ter um bom relacionamento com ele. Mas, brincadeira à parte, é um cara extremamente inteligente, viciado em Apple, sabe tudo. Quem tiver dúvida aí de iPhone, quem tiver dúvida de qualquer produto da Apple, ele é o cara para vocês consultarem. E é um líder super incrível, porque manteve contato com praticamente todos nós. É uma pessoa que chegou em altos níveis em multinacionais. Ele trabalhou na British American Tobacco por muitos anos, na Souza Cruz, que é mais conhecida aqui no Brasil, e chegou no nível máximo dentro da área de compras, que era CPO, Chief Procurement Officer, né, no caso. E ele é um cara que, quando você conversa com ele, o tempo voa, porque tem muito para nos acrescentar, tem uma facilidade de exposição muito grande do pensamento, do raciocínio dele. Então, hoje o Gerson é investidor anjo, está totalmente envolvido nesse mundo de startups, e foi por isso também que eu o convidei, porque eu tenho certeza que ele tem muito para nos trazer de conhecimento, de inteligência. Gerson, muito obrigado pelo seu tempo diretamente de Recife. Obrigado pela sua gentileza, generosidade de estar presente. E eu queria te pedir para começar contando um pouco da sua carreira, principalmente frisando a experiência internacional, que você morou na Malásia, né? Ô, Fernão, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui te ajudar. Estou à disposição. Sempre gostei muito o Fernão não contou um pedaço, né? Ele era um cara que era o cara que a gente falava assim, como é que o que esse cara está fazendo aqui? Ele vai seguir outros caminhos, né? Depois saiu do Agrega e foi seguir outros caminhos. Eu fico muito feliz em ver onde você conseguiu chegar. De carreira, Fernando, eu entrei, eu fiz engenharia eletrônica, né? Por isso que você falou que eu gosto da Apple, eu gosto pra caramba de tecnologia. Eu fiz engenharia eletrônica, sou engenheiro eletrônico de formação, trabalhei muitos anos como engenheiro eletrônico, né, na Philips, né, na época que a Philips fazia equipamento de telecomunicações. Eu fui engenheiro de desenvolvimento da Philips por 6 anos. Depois eu entrei na Souza Cruz, na área de automação industrial, ainda trabalhei nessa área de tecnologia por um tempo, em fábrica. E depois eu acabei indo para a Inglaterra, num projeto que a companhia tinha, fiquei alguns anos lá, fiz meu MBA por lá. E aí, quando eu voltei da Inglaterra, eu falei assim para o meu chefe na época, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar em fábrica, eu quero trabalhar na área comercial, estratégia e tal. Aí fui trabalhar em vendas, inicialmente em São Paulo, depois eu peguei uma função de head de produção na Malásia, como você comentou. Fui o head de operações na Malásia por 3 anos, depois eu fui diretor de supply chain na BAT do Sri Lanka. Eu ainda morei no Sri Lanka na época que tinha guerra. Na época que tinha guerra. Na época que tinha guerra civil lá dos Tamil Tigers, né? E voltei para o Brasil em 2010 para trabalhar no Agrega, na época, como diretor financeiro de RH. Fiquei 2 anos como diretor financeiro lá e depois assumi a posição de CEO do Agrega, que era uma joint venture entre a BAT e a ABI. E foi muito legal, que era uma estrutura de consultoria, né? Era uma empresa pequena, tinha uns 40 e poucas pessoas lá, né? Depois a gente conseguiu crescer para 40 e poucas pessoas, era uma estrutura regional, a gente quando eu fui para lá já era para tentar trazer o Agrega de uma estrutura local para uma estrutura regional e fazer parte de um network de agregas. A gente tinha um Agrega em Londres, tinha um na África do Sul, tinha um em Singapura. Chegamos a ter um em Moscou, um no Canadá e depois um na Argentina também. Saiu fazendo uma reestruturação para ter um em cada região, né? O mais incrível que você fez a minha entrevista em 2013, você foi o último com que eu fiz a entrevista.
Aí eu falei, deve durar uns 30 minutos, o cara é CEO da empresa, né? Eu lembro que durou 2 horas. Eu falei, acho que eu fui Eu aprovado. falo bastante, né? Eu sou daqui de Recife, né? Então, se tem uma característica dos nordestinos, é por isso que tem metade dos parlamentares lá, que é tudo, é o que fala muito. Então, você tem que cortar de vez em quando. Mas, enfim, eu fiquei no Agrega 5 anos, né? Como CEO lá. E em 2015 a gente fechou a operação, vendemos a participação da Souza Cruz para a Ambev na época. E aí eu voltei para o mundo BAT e fiquei fiquei numa fase de transição uns 6 meses, depois eu peguei a função regional, que é o CPO que você comentou. Eu era o Head de Procurement das Américas para a BAT, né? Que era uma função muito legal, você toma conta de toda a estrutura, né? Tinha time virtual, quer dizer, a gente já usava esse modelo de videoconferência que ficou famoso agora no Covid, e a gente já usava isso aí há 4, 5 anos atrás, né? Todas as reuniões de time era assim, né? Eu trabalhava muito remoto, tinha time no Brasil, no Chile, na Costa Rica, no México, Canadá, chefe em Londres, então você ficava viajando para cima e para baixo. Apesar de fazer muita coisa via videoconferência, eventualmente a gente fazia em algumas reuniões presenciais, né? A cada 6 semanas, mais ou menos, a gente fazia uma reunião presencial em Londres. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer pessoas, então eu fazia questão de ir para os mercados e conhecer as pessoas todas do time, né? Era um Sim. time de umas 85 pessoas na região, mais ou menos. Uau. E fiquei lá até 2017, né? 2017, final de 2017, a BAT fez uma reestruturação na estrutura corporativa e começou a juntar as regiões. Foi quando entrou os Estados Unidos na jogada. Os Estados Unidos era uma empresa separada na época. Os Estados Unidos passou a ser uma região separada. E aí eles modificaram o layout das regiões, juntaram a América com a África, e aí eu teria que voltar a morar fora. A morar em Londres, porque a estrutura até de horário ia ser complicada, né? E aí Imagina. teve uma boa reestruturação lá, e eu falei assim, tá na época de eu sair daqui, tocar outras coisas. Eu fiz um acordo e acabei saindo em abril de 2018, no início de 2018. Certo. Fiz transição com a estrutura que a gente tinha lá, que ia ficar no lugar. E aí comecei com esse mundo de empreendedor e investidor anjo, né? Se eu soubesse disso alguns anos atrás, eu tinha entrado antes. Eu gostei muito desse negócio. Estou realmente apaixonado pelas empresas pequenas, os empreendedores. Eu acho que são empreendedores que são heróis, porque além de você ter que levantar um negócio nesse Brasil, que é extremamente complicado, não só na parte Política. tributária, política. Nossa, é um inferno, né? E você querer levantar um negócio num país desse, realmente você é herói. Então, eu falo muito que os empreendedores são heróis. Comecei como investidor anjo até um pouquinho antes de sair da BAT, em 2015, né? Comecei investindo numa empresa ou outra, mas nunca tive tempo de me dedicar. Quando eu saí, eu comecei a olhar que podia ser uma forma de montar um negócio para mim. Montei um fundo de venture capital, né? Na verdade, eu montei uma empresa para ser um fundo de venture capital. E hoje eu tenho 15 empresas investidas. Eu tenho investimento via um outro fundo, né? Que eu invisto num fundo de venture capital americano que investe nos Estados Unidos e Israel. Tem mais de 40 startups investidas lá. E também agora, esse ano, a gente tem um pool de co-investimento na Anjo do Brasil, que eu sou um dos gestores, e a gente tem mais lá umas 10 empresas que a gente está investindo esse ano ainda via Anjo do Brasil, né? Então, assim, vai ser ter um portfólio razoável. Todas as empresas que eu investi diretamente, ou a grande maioria, eu sou conselheiro delas, eu monto uma estrutura de conselho, porque é a única forma de você contribuir, né, para a empresa crescer. Então, eu sou conselheiro consultivo delas, e junto com outros colegas que investiram, e é muito divertido, né? É muito legal porque você consegue ter vários negócios diferentes, você contribui com a sua experiência para vários negócios diferentes, e é impressionante como você consegue ajudar o empreendedor a seguir nesse negócio, né? Você pega esse exemplo agora da crise, né? Foi uma coisa que eu fiz, né? Eu liguei para todos eles, falei assim, olha,
se tem uma coisa que eu passei na vida foram crises, né? Tem várias, né? E eu passei, né? E uma empresa que tinha os desafios que a gente tinha na British American Tobacco e em vários países diferentes, assim, eu posso te ajudar na crise. Vamos conversar e ver como é que você vai sair dessa crise aí. Nossa. E é muito Mas legal que você nenhuma igual consegue a essa. contribuir. Nenhuma crise igual a essa, né, Gerson? Não, nenhuma crise igual a essa, né? Essa com certeza vai ficar na história, né? Inclusive os memes que a gente vê, né? O ACDC não é mais antes de Cristo, depois de Cristo, é antes do Corona e depois do Corona, né? Essa Porque é ela boa. vai ter, porque ela vai ter impacto na tendência de nos comportamentos das pessoas, né? E quando você muda o comportamento das pessoas, você muda tudo, né? Os negócios vão ter que se adequar aos novos comportamentos, né? Você, por exemplo, você é da área você trabalhou muito em viagens, né? Você sabe disso. Uma das coisas que a gente olhava, as empresas aéreas, grande parte da receita delas vem de viagem corporativa, né? Sim. Com essa coisa, eu imagino que a quantidade de videoconferência que vai substituir viagem corporativa vai ser enorme. Então, as empresas têm que se preparar que elas não vão voltar, na minha opinião, a ter o mesmo nível de... né? Porque a tecnologia, ela conseguia tomar alguma coisa, mas a gente sempre fazia assim, não, reunião a cada X semanas que eu tinha tem que ser presencial, porque videoconferência é uma porcaria, você não consegue, né? Você não tem A aquilo... câmera trava. Hoje os caras estão fazendo team building via videoconferência, né? É mesmo. Eu estava com uma startup agora há pouco, que eu estava fazendo avaliação, né? E estava conversando com o empreendedor. Ele sabe aquele negócio de VR? Ele Sim. bota o óculos de VR, eles têm um software que faz team building com VR, entendeu? Você aqui, eu aí, entendeu? O outro lá não sei aonde, e ele junta todo mundo e o cara faz aqueles team buildings, né? De desenvolvimento de liderança e tal, Show. usando VR. Porque Para ele já quem não começou a sabe, perceber para quem não que é sabe, uma VR é oportunidade. virtual reality. Realidade Desculpa, virtual. desculpa o jargão aí. É É. aquele óculos de realidade virtual, né? Que você entra dentro como se fosse um videogame, né? Você entra Isso. dentro da discussão como se fosse um videogame, tem um cenário lá dentro e tal. Enfim, é muito diferente do que a gente Muito. está vendo, né? O comportamento de treinamento via EAD, né? Que é o ensino à distância, vai começar a ter muito mais, na minha opinião, vai ter muito mais adesão. Eu também O home office vai passar. Empresas que não nos dizem assim, não, home office não funciona, esse negócio. acho. Ou vai para o home office ou morreu, né? Porque É verdade. não teve home office, né? É Não verdade. tem como não ter home office mais. Então, quem mora em São Paulo, por exemplo, eu passava horas no trânsito, né? Você Eu vai trabalhar também. em casa, cara. Outro que vai mudar muito, né, que a gente estava discutindo outro dia, coworking. Como é que você vai fazer coworking? O WeWork vai para onde agora? Tomou uma pancada, vai tomar outra, né? Porque quem vai trabalhar em coworking? Você vai trabalhar em casa, É entendeu? mesmo. Vai diminuir muito. Pode até Vai. ser assim, vai voltar, né? Imagino que vai voltar e tal, mas você vai começar a ter uma concorrência, né? O e-commerce, que é outro, né? O Brasil tinha 5% de e-commerce, quando os Estados Unidos tinha 50 e tantos por cento do varejo online. Hoje, com certeza o e-commerce não vai voltar ao que era antes, vai ficar. É, E vai ficar naquelas empresas que se adaptaram e souberam fazer, né? Porque é. meia Tem boca que de ser bem feito. tecnologia, o É verdade. puxadinho não vai funcionar mais, né? Você vai ter que entrar no negócio, né? Eu li Senão isso hoje. Eu é, li isso hoje, exatamente. não vai ter mais puxadinho de tecnologia, né? Ou vai ou vai. Ô, Então, Gerson, eu acho que tem. essa crise ela vai mudar muito o comportamento e com certeza vai mudar muito os negócios. As empresas vão ter que se adaptar muito, né? Tem muita coisa que eu acho que ainda vai se descobrir. Tem coisa que a gente já está começando a ver alguma coisa de tendência, né? Não dá para apostar ainda no que vai acontecer, mas com certeza vai ser uma grande virada, né? E até os próprios comércios locais de bairro, eu acho que eles vão ter uma vantagem, porque pensa, a gente lá no Agrega ia cortar o cabelo no carinha lá da rua de trás, R$ 20, porque era mais perto do trabalho. Agora eu vou trabalhar de casa, eu vou cortar o cabelo no meu cabeleireiro aqui do bairro. Então acho que até É o verdade. comércio local vai começar a se fortalecer, e esses caras que estão nos grandes polos, né, Vila Olímpia, Itaim, eles vão ter que se reinventar, né? Com certeza. Não, e ali na Vila Olímpia, por exemplo, você tem, né, muito restaurante
que só funciona na hora do almoço, né? Aquelas padarias ali, porque aquele negócio ali morre, não, fim de semana e à noite não tem nada ali, só tem um shopping e tal. Você imagina que ali, naquela região da Faria Lima, aquilo ali, se não tiver aquele movimento de gente, ele não tem sentido. É mesmo. É verdade. Escritórios grandes vão diminuir, né? A gente tentou fazer esse business case na época do Agrega, né? A gente tinha uma laje lá de 250 metros quadrados, pagava um aluguel grande. Aí alguém chegou e falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, a gente, em vez de pegar o nono andar, né? Tinha 2 andares ali, a gente libera um, a gente pega o coisa, bota todo mundo em home office, faz um esquema aqui no mesmo andar e tal. E você aluga, gasta menos de aluguel. Naquela época, não passou esse business case, porque todo mundo falava assim, não, esse negócio de trabalhar em casa dá muito trabalho, é muito complicado, Cultura. tem problema trabalhista, tem problema não sei do quê, né? Não foi para frente. Agora vai. Agora você com certeza não vai gastar milhares de reais pagando uma laje corporativa para a sua empresa. Você vai diminuir o tamanho dela. É Se você verdade. já tiver um escritório, vai ser menor, você trabalha com pessoas remotas, né? Você faz um esquema de rodízio, onde você vem, trabalha 2 dias por semana no escritório, porque você tem que encontrar com alguém e tal, alguma coisa do tipo, mas 3 dias por semana você está em casa. E você Sim, trabalha do mesmo jeito e até mais produtivo em casa, né? muito mais. Eu acho que isso É, aí são as coisas que tem que rever, né? e até para vocês, você que trabalha com startups, né? Eu acho que a startup é um negócio que precisa ainda de um contato físico mais frequente, né? Porque é o começo do negócio, ou não? Você acha que dá para trabalhar todo mundo de casa? Eu acho que depende do negócio. Você tem muita startup, ela envolve muita tecnologia. Então, esse pessoal que é desenvolvedor, ele pode trabalhar de casa e ele provavelmente vai trabalhar melhor de casa, porque não vai precisar perder tempo em transporte e tal. Vai botar o headphonezinho dele lá e vai ficar né, A desenvolvendo o programação. sistema. Mas, Sim. mas eu ainda acho que você vai precisar de um pouco de contato, porque senão fica difícil de você testar alguma coisa, né? Se você está É. desenvolvendo uma solução, você precisa do outro lado para dizer para você como é que esse negócio está funcionando. A gente não vai acabar com o contato pessoal, na minha opinião, Sim. mas a gente vai diminuir ele bastante e trazer ele para o mínimo que seja necessário, né? E eu É. te falei ainda, mesmo depois de ter uma vacina para esse negócio, esse comportamento não vai mudar, entendeu? Porque Esse aqui ele, é o ele, negócio. É, ele penetra nas pessoas, né? A o gente muda os conforto nossos de você hábitos. e o conforto né? Outra, né? O cara que vende terno e gravata pode É. começar a se preocupar, né? Porque ninguém está preocupado em usar terno e gravata na videoconferência, né? Então, É, é mesmo. até te fiz essa pergunta de brincadeira, né? Você, pô, vou ter que botar terno e gravata, cortar o cabelo e tal, né? É Porque mesmo. hoje as pessoas já pararam com isso. A preocupação passou a ser outra agora, né? É mesmo. E, É e aí mesmo. você tem os softwares já ajustando para isso, né? Eu não sei, o Skype eu não lembro agora, mas eu uso muito o Teams, né? Na minha empresa eu tenho o Teams, o Microsoft, né? E Sim. o Teams ele faz as videoconferências, e você tem a opção de trocar o fundo. Foi muito legal. Eu já É. vi. Então você pode colocar o fundo, pode colocar uma praia atrás também, claro, mas você pode Sim. colocar aquela estante bonita, né? Você pode colocar um escritório todo, né, chique e tal. Uma Você já coisa que pensou? eu não sei se te surpreendeu, mas a mim surpreendeu foi que as empresas operadoras de telefonia e de internet, elas conseguiram segurar o tranco. Eu achei que elas não iam conseguir, Verdade, porque verdade. todo mundo usando em casa, usando Netflix, baixando vídeo, trabalhando, É, baixando aula, que as crianças das escolas particulares estão assistindo aula em casa. Falei, é, meu, a rede do Brasil não vai dar conta disso. é. Mas me E tá dando, surpreendeu. né? Eu acho É, que a infraestrutura, principalmente nas grandes capitais, ainda é muito boa, né? Eu não sei como é que está funcionando isso no interiorzão, né? O Brasil é continental, né? Se você começar a andar, pode ser que para dentro do Brasil a coisa esteja mais complicada. Mas eu sim, concordo com você, surpreendeu. Assim, a gente também tem que dar uma olhada, cuidado muito com esse negócio, né? Você falou disso, eu me lembrei, eu vi uma reportagem hoje ou ontem na BBC, falando uhum, sobre os casos que estão acontecendo em alguns países na Europa com a história do 5G, né? Que uhum. eles estão queimando as torres, dizendo que
o problema das torres do coronavírus, a torre de 5G derruba a imunidade das pessoas e aí aumenta a quantidade de mortes no coronavírus e tal. Tem gente espalhando o boato para tudo que é lado, mesmo em país sério, né? Então, mas imagina como é que a coisa não funciona. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas sim, a tecnologia conseguiu sustentar. Eu acho que os caras estão de parabéns, né? E estruturas tipo o Teams, por exemplo, o Google Hangouts, eles tiveram uma avalanche um volume muito grande de utilização, né? Tiveram que correr atrás e estruturar isso, né? Algumas startups tiveram... Eu tenho uma startup que desenvolve videogame, né? E essa daí foi muito engraçado, né? Porque foi exatamente o contramão da história, né? A contramão do mercado, né? O cara, quando eu liguei para ele, ele falou assim, não, pelo contrário, estou precisando contratar mais 20 pessoas aqui, porque está todo mundo me pedindo mais game. A demanda aumentou, todo mundo em casa jogando videogame. Então, é o outro lado do negócio, né? Tem negócios que estão saindo muito bem, estão passando muito bem a crise, e tem negócios que vão realmente perecer aí, porque não está na época dele, né? Não, eu tenho um conhecido que trabalha numa startup de lavanderia express. E aí ele estava me falando que aqui em São Paulo, para ele, deu super certo, porque as pessoas tiveram que ficar em casa para trabalhar, tiveram que dispensar a empregada doméstica, e muitas vezes não tem máquina de lavar porque o apartamento é muito pequeno. Os apartamentos em São Paulo, aqui na região nobre, estão muito pequenos. Então o negócio dele aqui deu um boom em São Paulo. Todo mundo mandando roupa para lavar express e retirando. Realmente. Eu acho que assim, tem que ver qual é o negócio do sujeito, né? Eu já vi vários casos, né? E você vê que tem negócio, eu falo muito para as pessoas, porque a gente também tem que lembrar o seguinte: depois da pandemia e da quarentena, né? Vai vir uma recessão braba aí, né? Porque qualquer que seja a empresa, principalmente empresas grandes, apesar de ter um compromisso muito interessante aí para algumas não demitirem pessoas e tal, o fato da vida é que não vai voltar ao que era antes, né? Então, como é que vai funcionar shopping? Loja de shopping, eu não sei como vai funcionar. O shopping vivia do contato, né? Como é que você vai garantir um contato ou um contato mais afastado num shopping que fica lotado na hora de almoço, por exemplo? Isso não vai voltar, né? As pessoas não vão voltar ao que era antes, né? Então, eles vão ter que começar a rever isso aí. A recessão vai ser uma consequência. O impacto desse negócio na economia é gigante. Estados Unidos, Europa, que tinha uma economia mais estruturada, tinha um desemprego muito menor, está tomando uma pancada. Você imagina o Brasil, que estava com a economia ainda decolando, começando a voltar de uma recessão, né? Sair de uma recessão, com o desemprego ainda alto e tal, vai tomar uma pancada grande. Então, a gente tem que começar a se preocupar com o retorno também. Então, o que eu falo muito para as startups é o seguinte: se você tem uma startup que vai vender um serviço ou um produto que vai melhorar a venda do teu cliente ou reduzir o custo do teu cliente, você tem uma grande chance de conseguir vender na recessão, né? Mas se você tem um serviço que nice to have, como a gente chamava lá, esse está ferrado, né? Esse está ferrado, porque a primeira coisa que o cara corta é aquilo ali, né? É o nice to have. Nice to have. Ele não vai cortar um benefício, um plano de saúde, alguma coisa assim, mas qualquer outra coisa que seja supérflua ali, que seja uma concessão da empresa, ele vai cortar, né? Empresas grandes, inclusive. Então, se você é uma startup vendendo esse tipo de serviço, você tem que repensar. Tinha uma aqui que eu conversei com os caras, eles vendiam serviço de coaching, né? Para executivo. Bem legal. Tipo, sabe, escola de inglês online? Ele fazia um coaching que nem a gente está falando aqui, só que ele fazia um sistema que você agendava com coach e tal, né? E você pagava uma sessão de coaching, mentoria com executivos do mercado. Então, ele fazia essa intermediação de mentores, né, para executivos, né? Sim, eu conheço outra plataforma. Via uma plataforma, né? E eu falei para esse cara, repensa, porque eu não imagino, na minha época de executivo, a empresa não cortando essas coisas assim de primeira. É primeiro que vai, né? Treinamento executivo, viagem, corta tudo. Zero essa troca. Porque, se você vende esse tipo de serviço,
repensa, porque você não vai conseguir vender. Agora, se você vende um negócio que é extremamente necessário, tem uma regulamentação por trás, né? Você vende um serviço que é obrigatório ter, né? Sei lá, exame médico, aqueles exame de trabalho, como é que chama? Esqueci agora. Admissional. O admissional, demissional. Sim. Não tem como, você vai ter que fazer, né? É obrigatório por lei. Por Então, lei. por lei você vai ter que fazer, aí você vai continuar vendendo esse serviço, entendeu? É verdade. Agora, e o outro lado é o lado do custo, né? Então, a área de procurement, por exemplo, às vezes tem alguns dos meus agregas que ligam aqui, então, o que você acha e tal? Então, assim, olha, eu acho que a área de procurement vai ficar muito bem, porque a gente sabia fazer muito bem redução de custo e negociação de contrato, que é o que vai ter que fazer, né? É verdade. E vai ter que gerenciar custos, né? Então, a estrutura de procurement, ela passa a ser uma estrutura muito importante para a gestão de custos, né? Uma outra coisa que ela vai ser muito importante, que já vem a história da tendência, né? Você imagina que supply chain de um fornecedor só não vai existir mais, né? Aquele negócio de comprar coisa barata da China, acabou, né? Então, até por uma questão de gestão de risco, o cara de procurement vai ter que fazer a gestão do risco dos fornecedores e ter a sua supply chain de tal forma que, numa próxima bagunça desse tipo, ele não perca o fornecedor que está ali, né? Porque hoje, você comprar coisa da China, por exemplo, você está enrolado, né? Você teve fábrica parada, você teve serviços interrompidos e tal. Imagina se você tinha a sua supply chain só na China, que era o caso de algumas empresas, tipo a Apple e tal. Os caras tomaram na jaca, as ações despencaram assim de uma paulada só. Porque o cara fica com aquela história de não conseguir fazer o produto dele. E muitas grandes cadeias de suprimento fizeram isso, né? A gente fazia isso, né? Você pegar, era uma forma de você baratear. Eu só faço um fornecedor, né? O mínimo necessário, né? E você negocia um volume maior com aquele fornecedor. Então, essa estratégia vai ter que ser revista para poder fazer uma gestão de fornecedores que tem a ver com a gestão de risco da empresa. Você se torna refém do fornecedor, né? Você se torna refém da China, do fornecedor. Sim, porque se corta, que nem a China, suspenderam todos os voos. A mercadoria, além de não ser produzida, ela não sai de lá. Então, é um risco duplo. Então, você vai começar a ter que olhar a sua supply chain, a sua cadeia de suprimentos, né, com uma visão de gestão de risco, que a gente até fazia, mas não era do jeito que estava, que vai precisar fazer agora, né? Você fazia assim, o fornecedor é grande, ele tem condição de te atender, ele não vai quebrar. Esse tipo de gestão de risco a gente sempre fez. Era uma gestão mais financeira do negócio. Agora você vai ter que olhar a gestão geopolítica, né, de logística, né, de geográfica. Vai ser muito mais trabalho para o profissional de procurement. Eu acho que o cara de procurement vai ficar bem aí nessa história, né? E eu acho que vai ter espaço depois da crise para você pegar pessoas com potencial para fazer essa sua gestão de fornecedor, né? Empresas grandes não tinham isso. E tem uma outra coisa que você me falou da última vez que a gente conversou, acho que foi lá na Bela Paulista, lá na padaria, que eu copiei de você, eu estou usando em todos os meus discursos de procurement, que a área de procurement ela tem que servir como porta de entrada de inovação nas empresas. Então, muitas empresas não têm um departamento de pesquisa e desenvolvimento, então a área de procurement pode ser essa porta de entrada de soluções externas para resolverem problemas de eficiência, de ineficiência, né? Sem dúvida. E esse modelo eles chamam de inovação aberta, né? Antigamente, inovação era o cara fazia inovação dentro de casa, né? Porque ele ficava com medo da concorrência. Então ele olhava para o umbigo dele e falava assim, vou fazer inovação. Mas na maioria das vezes, esse processo gerava o que a gente chama de continuous improvement, né? Melhoria contínua, né? Eu pego um produto que está aqui e eu vou melhorar ele e vou lançar ele como uma inovação. Então, isso não deixa de ser uma inovação, nada contra, mas quando você abre o leque de opções para entrar outras empresas, entrar startups, entrar outros com uma visão completamente diferente, você passa a ter uma inovação completamente disruptiva do negócio. Né? Porque você pode ter inovação de coisas que não tem nada a ver com o teu core business, né? Então, por exemplo, um caso famoso é a história da Nokia com a Apple, né? A Nokia
ela sempre fazia celular e cada celular tinha coisas novas e tal, né? Câmeras, né? E sempre foi os melhores celulares eram da Nokia, né? Até 2007, a Apple resolve entrar no mundo de celular, fazer o iPhone. Sim. E com certeza a Nokia fazia um mapeamento de concorrente, ela olhava e falava assim: ah, meus concorrentes quem são? É a Motorola, né? Sei lá, nunca pensou Samsung. na Apple, né? É, Ela sim. nunca olhou a Apple como concorrente, né? Uhum. Então, você tem que olhar a concorrência de tudo que é lado. E a Apple trouxe uma inovação no Ah, mercado e a Nokia passou, quebrou. A Nokia celular tu não acha mais, né? Você é. acha, você não existe mais, né? A Inclu- Nokia ela conseguiu ser vendida na época, acho que para a Microsoft, pelas patentes que ela tinha, né? Que ela tinha muita propriedade intelectual de patentes. E hoje a Microsoft, grande parte da receita da Microsoft é de patentes, não é nem de serviços, né, que ela faz, né? É Então, assim, mesmo. você tem uma mudança de geral de contexto que é extremamente interessante, né? Uhum. Ah, e outra que a Apple, com a história do cartão de crédito, que eu não sei como é que tá lá nos Estados Unidos, né? Ela vai entrar agora no mundo de finanças, vai brigar com a Visa, com a, É. Com a Mastercard. É. É O, outra, o, o Google também, né? O Google e o Google Facebook também vão também, entrar. com certeza. É. Então, assim, esses gigantes de tecnologia, eles andam desse jeito. A inovação vem de tudo que é lado, né? A inovação aberta é um negócio, é um conceito muito interessante. E realmente a startup, ela provê isso aí, e a área de procurement, na minha opinião, é que está monitorando o mercado. Então, Uhum. falo muito assim, você tem que estar trazendo essa inovação para dentro de casa, né? Porque se a empresa for fazer inovação só olhando para o próprio umbigo, não vai fazer nada, vai fazer melhoria contínua. Ela não vai sair É do negócio. E verdade. aí chega um outro correndo por fora, com um produto completamente diferente do teu, te quebra. E empresas que têm anos e anos, né? A Nokia era uma potência, né? Uma empresa É, gigante, né? é, Quebra. é verdade. De uma hora para outra quebra. É, A história está cheia desses casos, né? E as crises, elas aceleram essas coisas, né? Então, eu não me admiro se depois do Covid agora, a gente aparecer outras coisas aí quebrando as empresas é de um lado e do verdade. outro, né? A história dirá aí o que vai dar, né? Então, vamos ver. Eu sou otimista, Mais do que nunca, a lei de Darwin vai ser testada, né? sem dúvida, sem dúvida, Adaptam os mais adaptáveis ficam, né? sem dúvida, sem dúvida. Ô, Gerson, e você gosta mais de ser investidor anjo ou conselheiro? Você tem uma preferência? Eu acho que são complementares, né? Complementares. O investidor anjo, ele é um cara que ele aporta um capital dentro da empresa até para ajudar ela a sair, né? A sair né, mudar de patamar ali. Mas ao contrário do que muita gente pensa, né, o investidor anjo não é um milionário. Então, assim, o capital que ele aporta, ele é pequeno para poder mudar o patamar da empresa. Quando a gente consegue aportar um valor maior, é quando a gente junta um grupo de investidores, né? Eu estou fazendo agora um contrato de um investimento que tem 12 pessoas, né? Então, assim, são sempre grupos, a gente nunca investe sozinho. Então, o investidor anjo, ele não tem tanto dinheiro assim. E agora, o que ele aporta mais é o tempo, né? É o tempo dele como conselheiro depois que ele põe o dinheiro lá dentro, e que ele começa a ter a interação com aquela empresa. Então, eu acho que o tempo e a experiência vale mais do que o dinheiro que eu consigo colocar lá dentro, de qualquer um coloca lá, Com que é o que o certeza. pessoal chama do smart money, né? Tem um livro bem legal do João Kepler que chama Smart Money, e Uhum. João explica esses conceitos e tal, né? Que é exatamente isso, é você usar a sua experiência para ajudar a empresa a crescer, né? Eu acho que a função do conselheiro, do mentor, ela é mais importante do que o do investidor, né? O investidor ele vai olhar a coisa como uma forma de retorno de capital, mas Claro. é um complemento, né? Então, hoje, como eu tenho muitas startups muito iniciais, eu comecei, como eu falei, em 2015, mas não tinha muitas, a maioria das minhas startups hoje são depois que eu saí da vida corporativa. Então, eu entrei na startup de 2018, 2019. Então, estou muito cedo, eu não tenho renda com essas startups. Eu não consigo tirar retorno de investimento tão curto, né? Então, o investimento na startup você demora 8 anos, 10 anos para você tirar. Entendi. Então, essas startups, eu não consigo tirar dinheiro delas
mas eu consigo passar muito tempo contribuindo com elas. Então, para mim, eu acho que é mais importante nesse momento a função de conselheiro. Eventualmente, eu vou vender alguma participação de alguma startup e volta para investir em outras startups. Então, mas é um negócio que o retorno é muito longo prazo. Tá. A função de investidor anjo, do ponto de vista de investimento, é muito parecido com investir em ações, né? Em fundos, em qualquer outra coisa. Você tem que ter um portfólio, você tem que olhar a liquidez e o risco de cada um, você tem que diluir esse risco o máximo possível, né? Porque a chance de quebrar é muito alta. Sim. Mas aquelas que você consegue participar, tem um estudo até que mostra que a chance diminui bastante, né? De você, a chance de sucesso aumenta muito. Então, faz todo sentido você estar sempre participando das empresas através dos conselhos. Outra coisa que a gente faz Legal. muito no conselho é preparar a empresa para crescer, porque governança corporativa é um negócio que, quando você começa a crescer, é que você começa a sentir falta dela, né? Sim, Então, se você chega em determinado ponto e não começou certo, vai te custar muito dinheiro para arrumar a casa. é Uma verdade. coisa que eu faço muito nas startups é ajudar o empreendedor a começar a governança corporativa da maneira correta. Eu sou conselheiro do IBGC, né? Eu fiz curso lá no IBGC. O IBGC tem um trabalho bem legal que é o guia Só, para startups, entendeu? só para esclarecer, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Ah, para quem tá. não sabe, o IBGC. Isso. E normalmente você tem os conselheiros muito voltados para empresas grandes, empresas de sociedade anônima, que está na bolsa, porque é um requerimento, né? Mas Uhum. ele lançou, acho que foi o ano passado, um guia para você implementar a governança corporativa em startups e em scale-ups, que são as startups um pouquinho maiores. E Tá. ele é muito bom, esse guia, porque ele ajuda você a começar certo a sua jornada como empreendedor. E aí, quando você chega no estágio de fazer série A, investimento maior, com venture capital e tal, a sua empresa já está preparada para isso do ponto de vista de governança. Isso é muito interessante. É o famoso combinado não sai caro, né? É você se preocupar com detalhes que você não se preocupa até dar um problema na frente. E É, se você faz isso no início, você evita esses problemas na frente. Então, sim. eu acho que faz todo sentido o trabalho do conselho consultivo que a gente faz, porque a gente não é parte do conselho administrativo, né? É uma função de conselho consultivo, sem envolvimento direto, sem decisão, mas é uma função de mentoria muito interessante para as empresas. Então, Acredito. imagino que elas gostam, a gente, pelo menos as que eu tenho retorno, feedback, o pessoal gosta bastante quando a gente está mais atuante, sim, né? Muito E legal. legal, bem, bem. Assim, uma curiosidade que eu sempre tive, porque você sempre foi um cara muito tranquilo, nunca vi você estourar no escritório, pelo menos não na minha frente, eu nunca vi. E você transmite, assim, muita serenidade nas suas decisões, nos seus argumentos. Às vezes você dá uma resposta, mas você não dá, que eu acho que é muito pela sua experiência, sua sabedoria, você é aquele tipo de líder que responde sem responder tão assertivamente. Você quer fazer as pessoas pensarem. E eu sempre tive uma curiosidade de saber como que você, se é sua personalidade, provavelmente é, mas nos seus hábitos pessoais, você medita, você faz exercício, o que que você faz? Ainda mais lidando com tantos assuntos ao mesmo tempo, startups tão diferentes, tantas pessoas, tantos perfis, o que que você faz para ser um cara tranquilo e não pirar? Se você perguntar para o meu irmão, ele vai dizer que eu uso um shampoo que eu comprei na Malásia e que eu tenho para não ter cabelo branco, né? É Mas, mesmo, ainda tem muito cabelo, é verdade. mas eu me cuido, procuro me cuidar. Eu já fiquei muito estressado, apesar de você não Não lembro. presenciar isso. Assim, o que eu sempre procurei fazer como executivo, né, é você. Acho que a função de um bom CEO também é segurar a pressão e não deixar a pressão vazar para a equipe, né? Porque senão a equipe não trabalha, né? É Então, verdade. na função que eu tinha, a gente tomava porrada de tudo que é lado, mas dentro do ambiente lá, o objetivo é deixar vocês trabalharem. Porque se a gente simplesmente passa, a pressão não faz nada, né? É, Então,
gerenciar a expectativa, que eu chamava isso, né? É gerenciar a expectativa para cima e para baixo, né? Eu acho que faz parte do jogo de qualquer líder de função aí, né? Em qualquer lugar que você esteja. Mas você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar porque tem pressão de tudo que é lado, você tem estresse de tudo que é lado, pressão por resultado, né? E o que eu faço? Eu tenho agora com a quarentena tá meio difícil, mas eu tenho um ritmo bom de academia, né? Eu treino todo dia. Eu acordo muito cedo, eu sou daqueles que acorda 5h30 da manhã e vou para academia. 5h30 da manhã eu estou na academia. Então eu treino todo dia, faço o meu treinozinho aeróbico e de musculação, porque depois, na certa idade, se você não fizer, cai tudo. A musculação precisa estar lá. Né? Aquela história não adianta você ter a cabeça boa se o corpo não está bom, né? Então eu me cuido, eu tenho um regime alimentar que eu procuro me cuidar. Eu fiz curso de meditação, faço meditação, mas eu tenho que confessar que eu não sou tão rigoroso na meditação como eu sou na academia. Eu acho que eu sou mais na academia do que na meditação. Mas a meditação é muito bom, ela te dá um relaxamento e um foco muito legal. Então eu uso muito, assim, quando eu vou entrar numa reunião muito estressante daquela, sabe? Então você sempre passa 15 minutos, você senta e faz uma meditação para você botar a cabeça no lugar, é bom, né? E bom no humor, mais, né, Gerson? Acho que você tem que ser no um mais, cara assim, bem humorado, né? eu sou um cara que olha as coisas com muito otimismo. Eu sempre fui muito otimista, né? Eu sempre olho o lado cheio do copo e não o lado vazio. Então, Também. no final, você procura tentar ajudar as coisas da melhor forma, né? Eu não procuro não ter intriga com ninguém, né? Mesmo que a gente brigou e tal, não sei o quê, depois eu tento olhar a coisa de um ângulo que não é pessoal, é um ângulo mais da empresa, quando você está na empresa, né? Tem um risco aí, né? Tem um risco de você passar aquela imagem de bonzinho demais e na hora que você tem que dar uma notícia ruim, você desmorona tudo, né? Você tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, né? Mas tem sido, assim, foi minha vida profissional, sempre eu procurei fazer isso. Respeito às pessoas, eu acho que é uma coisa fundamental, né? Nesse mundo de startup, a gente vê a mesma coisa que a gente vê em empresas grandes, né? As pessoas sobem nas estruturas e ficam muito arrogantes, né? O cara acha porque tem um crachá diferente, né? Ele se acha melhor que os outros. Isso aí é uma coisa que é complicado, viu? Eu nunca fui um cara assim, eu sempre fui um cara que eu trato todo mundo do mesmo nível, independente do nível hierárquico que você tenha dentro da organização. Isso também eu acho que facilita muito as coisas, né? E eu já desisti de investir em startup porque eu fui tomar café com um empreendedor e o cara tratou mal o garçom. E eu falei assim, pô, eu não quero ser sócio desse cara. Caramba, né? Olha. Então, assim, Dica aí, pessoal. Isso é uma coisa que vale para tudo na vida, né? Se você vai ser um empreendedor de sucesso, né? Você quer ser o próximo Mark Zuckerberg, você não pode desrespeitar as pessoas, né? Por pior que seja, por menor que seja, qualquer contexto, né? Você tem que olhar o negócio. Se você está dizendo assim, você está com uma ideia estúpida, é uma coisa. Mas você é estúpido é outra coisa, né? Mesmo. Tem que saber separar essas coisas, né? Porque as pessoas não vão separar isso se você não fizer esse trabalho, né? Então, eu acho que tem que ter muito pé no chão, né? Eu acho que a função de investidor anjo, de conselheiro, ela é muito de liderança, né? De buscar pessoas que consigam levar um negócio para frente. E uma coisa que eu fiz na minha carreira há muito tempo, então acho que é uma coisa muito legal, eu gosto muito disso. Trabalho muito bem esse negócio. E muito você natural, aposta sempre nas pessoas, no final das contas. Sim, é uma coisa natural sua. Engraçado, eu não sabia, eu não lembrava que você tinha trabalhado 6 anos na Philips, então a gente foi colega de Philips também. Não lembrava que você tinha trabalhado. Mas acho que você não era nascido ainda, viu? Colega naquela, né? Você não era nascido. Foi o meu primeiro emprego. Na realidade, eu fui estagiário lá e acabei ficando. Terminei a universidade e fiquei lá, né? Trabalhei 6 anos lá, empresa muito legal. Acabei mudando de áreas porque você sempre procura outras coisas, né? Na época eu estava muito tempo na mesma função e eu falava assim, eu quero outras coisas, quero diferença, desafio, aquele negócio todo, né? Eu acho que a minha geração é uma geração que mudou muito pouco de emprego, né?
Você tem É duas, verdade. três atividades, né? Hoje, a geração nova, ela fica 2 anos numa empresa. Se a empresa não tiver a condição de dar outra oportunidade para você crescer, você vai embora, né? E isso Uhum. hoje é visto como você está buscando sua carreira, tal, né? Na minha época não era bem visto você sair pulando cada 2, 3 anos, né? Muito mal visto, aliás. São épocas diferentes, né? Hoje eu Total. vejo que a empresa aproveita muito a pessoa que vem com uma bagagem, vai depois para outra, você tem que gerenciar essa carreira. E É, você é responsável por esse gerenciamento da sua carreira, né? Então, você saiu de uma empresa, você virou empreendedor, depois você volta para uma empresa, você vai aprender, você está sempre aprendendo e crescendo profissionalmente nesse caminho, né? E sempre. acho que as Assim empresas como. ganham muito com isso também. Sim, sim, ganhou muito. E aqui, até caminhando para o final, que a gente chegou no nosso tempo, acho que uma coisa que você também está aprendendo, né? Que até eu queria aproveitar o vídeo para mostrar você como um palestrante, porque eu acho que você tem um baita Tô, conteúdo. Pô, obrigado. Tô aprendendo bastante. Andei fazendo speeches aí, né, de investimento anjo, né? É uma coisa que eu gosto muito. Eu comecei fazendo isso para o Sebrae, fiz aqui para o Nordeste. O Sebrae tinha um trabalho aqui no Piauí, me chamou para fazer workshop e tal, nessa área de investimento para startups, né? E uma outra que eu andei fazendo, que foi muito interessante, que foi durante minha saída da empresa, né? Eu fiz aquele programa de outplacement. E Ah, muita gente me chama para falar sobre a mudança de carreira, porque que é ah, uma coisa interessante, você sair de uma carreira executiva para virar um empreendedor, né, investimento anjo, esse negócio, qualquer que seja seu. Então, já fiz vários depoimentos também lá na consultoria sobre isso, né? uhum. Gosto muito de estar falando para as pessoas, eu acho que é uma via de mão dupla, eu aprendo bastante também quando eu estou Eu também fazendo acho. palestra. Uhum. Eu acho que é que nem dar aula, né? Eu dava aula na época da universidade e tal. Hoje eu não tenho muita paciência para dar aula, mas eu acho que você fazer aula, e agora vai ser tudo via online, né? Acho que talvez fique mais fácil você fazer treinamento online. Concordo. Mas é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre investimento anjo, sobre mudança de carreira, porque é uma coisa que eu vivi e eu acho que às vezes as pessoas eu vi muito isso, né? Executivos que saíram da empresa com 50 e poucos anos e ficaram perdidos, né? E aí entra em depressão e tal. E o que eu falava para os amigos, eu falava o seguinte: olha, você tem uma experiência gigante que para uma empresa grande não está sendo muito válida, porque ela não consegue pagar essa sua experiência, né? Mas para uma Sim. startup, ela também não consegue te pagar, mas ela vai valorizar muito. Então, do ponto de vista de satisfação pessoal, é É. extremamente gratificante você participar desses conselhos, né? E é Então, revigorante, né? eu acho que é uma continuação natural, entendeu? Então, assim, eu tô estudando agora para fazer o exame de conselho, o IBGC tem um exame, né, que você faz para certificação, estou estudando agora para fazer a certificação, porque eu acho que é uma tendência natural, você sai de uma função executiva e você vai sentar num conselho onde você vai usar a tua experiência para ajudar outros executivos ali a passar por coisas que você já passou, entendeu? É verdade. E é um negócio que é extremamente gratificante, você consegue aprender muito porque você vê empresas diferentes com É, os mesmos problemas, né? é, E as soluções são muito parecidas, né? Então, você consegue ajudar muito as empresas, sejam elas startups ou sejam elas empresas grandes. Eu acho que é uma tendência natural e uma evolução natural de carreira. Então, eu estou fazendo esse processo agora e falo muito sobre ele. Eu acho que muitos amigos meus entraram em depressão, ficaram. O cara se aposenta, fica em casa. Se bem que agora é, está todo mundo em casa, né? Mas antes do Covid, o cara ficar em casa. Eu falei, o que que eu vou fazer em casa, né? é, E hoje não, hoje eu tenho uma atividade, eu tenho uma empresa, minha agenda está mais ocupada do que tinha na época que eu era executivo, né? Então acredito. você realmente você começa a ter uma quantidade de influência muito grande, né? Ainda É preciso aprender verdade. muito esse negócio de marketing digital e tal, né? Tá dentro das redes. Hoje eu estou no LinkedIn, na rede do LinkedIn, eu participo bastante lá. Mas as outras estou aprendendo, né? O Instagram eu tenho só para dar uma olhada ali, eu não sei muito operar ali no Instagram.
Tem Já que ter vi estratégia, viu? tem que fazer o negócio direito, senão você acaba se perdendo ali dentro, né? Eu tenho um site que eu ponho as coisas da minha empresa lá, que é mais para você receber pitches e tal, para quantas pessoas querem entrar em contato, né? Mas não é um negócio que eu alimento muito. Eu trabalho muito com contatos um a um, né? E acaba sendo um negócio de relacionamento mesmo, porque as pessoas indicam a startup para mim porque me conhecem, sabem que eu gosto daquele tipo de trabalho e tal, e vice-versa. Quando eu pego uma boa, eu indico para um outro. Então, esse grupo de investimento anjo é bem interessante, é uma comunidade muito interessante, dá para você conhecer muitas pessoas interessantes aí. Eu imagino. Reúne pessoas muito interessantes, né? Isso aí. Ô Gerson, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Obrigado pela Bom, gentileza de obrigado sempre. pela oportunidade, Fernão. Espero que a gente saia dessa quarentena para a gente tomar um chopp qualquer dia desse No Pirajá. lá na Pirajá ou então na Bela Paulista de novo. Com certeza, com certeza. Eu também espero muito. Para botar as conversas em dia, mas acho que ainda vai longe aí, viu? Vai ser junho, julho, e olha lá, viu? Eu também acho. Para chegar Eu acho nesse que vai nível aí demorar. de happy hour de novo, vai demorar um pouquinho. Acho que vai demorar para você pegar o avião de Recife para cá também. A Gol cancelou quase todos os voos, cara. Ah, é?